Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 312. Eu sou Rodrigo Bibo e sabe igreja que começa por causa de treta? Meu amigo, não há nada de novo debaixo do sol. Vamos lá. Eu sou Carol Bazo e por uma mulher o homem pode fazer loucuras. Eu sou Lucas Gesta, trazendo filigranas de história da igreja pra vocês. Olha aí, ele sempre fazendo propaganda de si mesmo, mas tudo bem. Gente, estamos aqui com Carol Bazo, Lucas Gesta, pessoas que amam a história da igreja. E como você sabe, nós estamos nos nossos especiais da Reforma Protestante. Em outubro, aqui em bibotalk.com, a gente sempre fala de algum tema ligado ao protestantismo, à história do protestantismo. E hoje nós vamos, como você já viu no título, a Reforma na Inglaterra. Mas antes, os recados do rei, né? Não, os recados paroquiais mesmo. E nos recados paroquiais dessa semana, atenção que tem novidade em bibotalk.com. Galera, começamos um novo podcast aqui em nossa casa, Bibotalk, a casa do podcast cristão. E nós temos agora um podcast totalmente focado em exegese bíblica. Meu irmão, você tá achando o quê? Que a gente veio aqui pra brincar de podcast? Não! A gente trouxe Paulo One para fazer um podcast só sobre exegese, hermenêutica, Bíblia. Meu irmão, demais. Já saiu o episódio 000, onde eu bato um papo com o Paulo, explicando a proposta do podcast. Já está em bibotalk.com, já está no Spotify, já está nos feeds da vida por aí. Basta você procurar com espaço texto. Ou seja, é uma brincadeira de contexto, né? Contexto do texto, mas nós estamos com o texto, ok? Então procura aí com o texto, ou melhor, entra aqui em bibotalk.com, vai na postagem deste podcast e tem o link para você assinar já no Spotify direto e também já aqui no site tem o feed próprio e por aí vai, você já pode procurar nos seus agregadores. Se ainda não tá no seu agregador de podcast, dá uma esperada, a maioria deles utiliza o próprio agregador do iTunes e o iTunes demora um pouquinho, até 48 horas, e a gente fez recentemente a inserção deste podcast lá, mas já tá no Spotify e já está no nosso site em bibotalk.com. Tá bom, gente? É isso, o novo podcast da família Bibotalk, contexto com Paulo One. E olha só, o Paulo sozinho daria conta de levar o podcast, mas ele vai trazer convidados, vai ter entrevistas. Meu irmão, a gente tá preparando, eu vou dizer um negócio aqui, ó, você que ouve o recado paroquial vai ser privilegiado agora, hein? Nós estamos preparando um episódio sobre a nova perspectiva em Paulo. O BTcast vai fazer uma parte e o Paulo One e os seus convidados farão outra parte. Vai ser uma dobradinha de podcasts aqui na nossa casa, tá bom? Então receba bem o novo podcast da família Bibotalk. As redes sociais também estão aqui na descrição deste podcast. Aliás, se você não nos segue no Instagram, você tá perdendo, porque tem várias dicas que rolam por lá, pensamentos, sorteios de livros. Nesse exato momento tá rolando um sorteio de 10 livros lá no nosso Instagram. Então segue a gente, @Bibotalk, dá uma olhada no feed, procura aí o último sorteio publicado, que a revelação, né, do vencedor vai ser no dia 21 de outubro, tá bom? Dá tempo de você participar ainda. Beleza, gente? Lembrando que eu estou falando do ano de 2019. Você que tá ouvindo em 2020, obrigado pela sua audiência. Entre na nossa rede social, que devem estar rolando outros sorteios agora em 2020. Legal, né? Eu tô falando agora no dia 11 de outubro de 2019 e você tá ouvindo aí em 2020. É massa isso, né? Isso é o podcast, Tá bom, gente? É isso então. Receba o novo podcast da Casa de Podcasts Cristãos, Bibotalk, contexto com Paulo On. Muito bem, Lucas, estamos aqui para falar sobre a reforma na Inglaterra. A gente já falou sobre a reforma na Alemanha, obviamente. Já falamos também um pouco sobre a reforma em Genebra. E agora a gente está aqui para falar sobre a reforma na Inglaterra. E vamos falar também sobre a reforma na Escócia em outro momento, mas o nosso foco aqui é a Inglaterra. Lucas, mas seria muito legal
porque nós temos ouvintes novos e tal. E se você conseguisse de forma rápida dar uma sobrevoada, finge que você está agora com um drone sobrevoando a história da igreja, para a gente poder começar a falar sobre a reforma na Inglaterra. Talvez aquilo que seja essencial para nós entendermos essa reforma que começa a acontecer ali nas terras da rainha. Então, a reforma na Inglaterra, ela é muito mal falada aqui no Brasil, pouco se conhece, porque geralmente quem estudou leu livros anti-protestantes. Então ela é permeada por erros mesmo de histórias mal contadas que falam aqui, ela é permeada também de preconceitos. Parece que a reforma na Inglaterra foi uma bagunça, não foi uma reforma de verdade, ou não foi algo tão digno quanto as reformas no continente. Mas a reforma na Inglaterra, ela foi realmente uma luta de várias correntes protestantes. Se a gente pode resumir a reforma na Inglaterra, e depois durante o programa a gente aprofunda, a questão que a gente precisa entender é que a Inglaterra vai ser um palco de disputa de diversas correntes protestantes para tentar reformar aquela nação. Você tem um rei que é católico fervoroso, que estuda teologia, que foi criado aos pés do maior humanista inglês daquela época, que foi Thomas More, e você tem uma corte e uma população permeada por luteranos, zwinglianos, anabatistas e um pouquinho mais tarde calvinistas. Legal, então só pra eu te interromper aqui, que é esse antes que eu queria que você falasse. A Inglaterra, então a reforma que vai acontecer na Inglaterra, nós já temos então zwinglianos, calvinistas, luteranos, e essa galera de alguma forma já está lá na Inglaterra e tal, já está por aquelas regiões, então, mesmo a corte sendo católica, digamos assim, o rei sendo um católico fervoroso. Sim, esse é o diferencial da reforma na Inglaterra para a reforma do continente, porque no continente você tem o surgimento dessas correntes originais, né? Na Alemanha você tem o surgimento, né, do luteranismo, na Suíça você tem o surgimento do zwinglianismo e dos movimentos dos irmãos suíços, que vão ser apelidados também de anabatistas, né? Mais tarde, um pouquinho na Suíça também, na Confederação Helvética, né, vai ter o surgimento do calvinismo, e todos esses grupos que vão se multiplicando no continente, eles acabam, por conta das perseguições, das guerras, migrando para a Inglaterra. Então a reforma da Inglaterra é uma reforma que ela vai sofrer, ao mesmo tempo, a influência de vários grupos protestantes que estão surgindo no continente. Então esse que é o diferencial, ela não cria uma teologia original, ela não cria uma forma, como é que eu vou dizer, uma cultura protestante própria, como luteranos ou zwinglianos, mas ela vai receber influência dessas várias culturas através da política de Estado. Para a gente entender a reforma na Inglaterra, a gente tem que voltar lá no final da Idade Média, a gente tem que voltar nas universidades, duas universidades, Oxford e Cambridge, né? Oxford é quando começa o movimento de Wycliffe, e Johannes Wycliffe, ele é considerado um pré-reformador, e ele pregava na sua época, ali século XIV, né, a doutrina que o rei deveria ser mais poderoso, vamos colocar assim, do que o Papa. Ele vai falar a teoria do senhorio, ou seja, que o Papa ele não tem autoridade para se meter nos negócios civis, assim como o rei também não tem autoridade para se meter nos negócios religiosos. Mas se deve haver uma reforma dentro da Igreja da Inglaterra, ela não deve ser encaminhada pelo Papa, essa reforma tem que ser encaminhada pelo rei. Então Wycliffe ele já trabalha, a partir da sua leitura de Santo Agostinho, essa ideia de uma igreja inglesa para o povo inglês. Assim como Wycliffe também trabalha a doutrina da verdadeira igreja, que ele diz que a verdadeira igreja é espiritual, é composta pelos predestinados por Cristo. Logo, na igreja, ele separa, né, a igreja espiritual e a igreja visível. A igreja visível tem aqueles que são de Cristo, predestinados, tem aqueles que não são. Aí ele se referia, né, na estrutura do clero. God save the king. God damn the king. Então, o Wycliffe ele começa essas teorias e ele também fala o seguinte: toda a igreja tem que ter posse das escrituras. Durante a Idade Média desenvolveu-se a ideia que a igreja era os sacerdotes apenas, o povo não era igreja. O Wycliffe vai quebrar essa ideia falando que igrejas são os predestinados, podendo ser membros dessa igreja visível, ou seja, dos sacerdotes, ou pessoas de fora. Portanto, todo aquele que é cristão de verdade, que foi predestinado e alcançado pela graça, ele tem
direito de ter a Bíblia. Então Wycliffe começa, né, um processo de tradução também do Novo Testamento. É claro que ele não termina. Wycliffe ele vai ser perseguido, ele vai acabar voltando para a paróquia de onde ele veio e vai morrer doente lá. Resumindo, né, Wycliffe deixou uma escola de pensamento tanto na Universidade de Oxford quanto entre a população. Esses seguidores de Wycliffe foram chamados de Lollardos, né? Significa falador, gritador. E, por alguma forma também, essa escola alcançou Cambridge. E aí, Cambridge vai ser o berço, então, dessa reforma direta que vai atingir já os anglicanos no século XVI. Porque aí em Cambridge é que a gente vai ter essa galera. Tyndale, Coverdale, os bispos Latimer. Riverdale, não? É uma série, brincadeira, de adolescente que eu já assisto. Ah, você sabe, né? Aham. Mas então, a gente precisa entender então que a reforma na Inglaterra já começou muito tempo antes da reforma protestante. Então ela já tem antes de Lutero nascer, já tem aí pelo menos uns 100 anos de tentativas de reforma na Inglaterra a partir das universidades. Uhum. Esse anticlericalismo aí, né? Uhum. E de tradução da Bíblia para o inglês também. O que vai ser a King James lá durante a Revolução Puritana, a King James é um processo, assim, de um século inteiro, né, de tentativa de traduções, a tradução que o bispo Cranmer vai encomendar durante o reinado de Henrique VIII, que é chamada Bíblia de Mateus, então, mas tudo isso começa lá na Baixa Idade Média, porque assim, o que contam para todo mundo é o seguinte: o Lutero estava desesperado um dia pelos seus pecados, acendeu uma vela, achou Romanos 1,17, se converteu e começou o protestantismo no mundo, né? Não foi nada disso. Tudo que Lutero começou a pregar, tudo que estava nas 95 teses e nos 3 panfletos de 1520, era tudo que Wycliffe já falava no século XIV, entendeu? Não tem a originalidade. A originalidade de Lutero vai vir um pouco depois, durante o desenvolvimento da sua teologia. Mas só isso que é muito legal da reforma, né, Lucas? Que uma vez eu estava ouvindo um professor meu falando que a reforma não foi o trabalho de um cara só, né? É um grupo de professores, de pensadores, de teólogos. Que eu fiquei lembrando que o Wycliffe influenciou também o John Hus, né? Ele vai influenciar também ali na Boêmia. Porque a gente tem essa historiografia católica antiprotestante. Não é querendo alfinetar os católicos, não, mas existe uma historiografia católica apologética para tentar dizer que o protestantismo é seita, e aí coloca Lutero, um monge perturbado que queria casar e fez tudo. E não, isso já está ocorrendo em toda a Europa. E a reforma na Inglaterra é muito antiga. Só que os ingleses são bem conservadores, até no campo da reforma protestante eles foram conservadores. Enquanto a reforma na Alemanha vai ser uma revolução, na Suíça vai ser uma revolução, nos Países Baixos vai ser na revolução, a reforma na Inglaterra vai ser a reforma. A gente vai ver isso com o tempo. Mas na Inglaterra também tá ligado aos Países Baixos, né? Que o Henrique, ele queria muito... Piada infame. Foi mal. Mas deixa eu tenho. Foi funda a piada, né? Eu quero corrigir, então, o primeiro erro aqui, que sempre falo, e às vezes aparece até em livro didático sobre a reforma na Inglaterra, né? Que é a questão da Ana Bolena e a questão do Henrique VIII. Tá, não precisa pular pra essa parte só porque eu fiz a piada, mas é fato. Quando eu penso em reforma na Inglaterra, eu só penso nisso, que o cara queria trocar de mulher, e aí por isso ele fez uma reforma religiosa. Vou te falar que realmente esse pensamento eu tenho comigo, e se eu tenho comigo eu aprendi em algum lugar. Mas não precisa pular direto pra esse ponto só por conta da minha piada e tal, e é legal que você vai nos ajudar a ver por outro ângulo. Tô até curioso pra ver como é que tu vai distorcer a história. Brincadeira. Sacanagem. Não, vamos lá, vamos continuar. Segue o baile. God save the king. God damn the king. Então a gente já sabe que está havendo uma reforma desde o século XIV, durante o século XV, 200 anos antes da Idade Moderna, já está havendo, da Reforma Moderna, já está havendo a reforma na Inglaterra, entre as universidades, entre a população pobre também, tá? Que são os Lollardos ali. E os Lollardos já estão nas ilhas, já estão na Escócia, na Irlanda. Que em inglês é Lollards. Em inglês britânico é Lollard. Mas enfim, isso está sendo fomentado, e aí chega o século XVI e a gente tem uma questão ali política bem pesada, porque a Espanha está dominando, né, boa parte do mundo, está muito rica, muito poderosa, o papado está na mão da Espanha, e o pai de Henrique VIII, ele casa o irmão mais velho de Henrique VIII
com uma princesa espanhola, Catarina de Aragão. Então o pai de Henrique VIII, que é Henrique VII, casa o irmão mais velho dele, o Arthur, com a princesa espanhola Catarina de Aragão. Só que o que acontece? 4 meses depois desse casamento, o irmão de Henrique VIII morre. E o Henrique VII, né, o pai, não queria de maneira nenhuma romper esse contrato, porque ter uma aliança com a Espanha, que nessa época estava construindo, tinha uma armada, uma frota naval gigantesca, a Inglaterra é uma ilha, né, era fundamental para preservar o quê? A soberania da Inglaterra, numa época que a Escócia, que está ali colada, está fazendo aliança com a França. E Inglaterra e França são inimigas mortais desde que surgiu a Inglaterra. Então, para manter esse equilíbrio político e a Inglaterra não ter sua soberania ameaçada, ele força o filho a casar com a cunhada. Então Henrique VII força Henrique VIII, seu filho, a casar com a cunhada. Qual é o nome dela mesmo? Catarina de Aragão. A princesa espanhola. E o que acontece? O casamento, então, é forçado, o Papa dá permissão, né? O Papa, ele emite uma permissão para isso, só que isso, pela Bíblia, não é permitido, porque Levítico proíbe que você case com a esposa do seu irmão. E não só pela Bíblia, mas isso também está no direito canônico, católico da época, que se baseia também na Bíblia. Mas o Papa poderia fazer o que quisesse, tinha um poder assim bem... Fazer uma emenda ali, né? Bem grande naquela época. E o que acontece então? Ele casou contra a vontade. O Henrique VIII, ele era um católico fervoroso, tá? E outra coisa, ele também era um estudioso de teologia católica, ele era um estudioso, né, da cultura clássica, ele foi tutoriado e cresceu aos pés de Thomas More, ou Thomas Moros, né, que é o maior humanista da Inglaterra naquela época, que escreveu vários livros importantes hoje para filosofia política e tal. Então ele cresceu já com aquela angústia que tá pecando, né? Cresceu não, ele casou com aquela angústia que tá em pecado. Meu, mano, você tá humanizando o Henrique bem legal mesmo, né, mano? Tá louco, aí, ó, tá defendendo o cara, velho. Não, é porque a gente tem que pegar a questão da psicologia da religião. É uma época que as pessoas realmente creem em Deus, e creem na igreja, e creem no céu, no inferno, e creem no purgatório. Então você casar com a esposa do seu irmão só porque o Papa aprovou, sabendo que é um erro, né? Tem a questão da consciência, que é muito importante na Inglaterra. Você tá garantindo aí uma eternidade no purgatório para você pagar. Então, enfim, o que vai acontecer? Henrique VIII não era um santo, né? Ele era um tarado. Tudo que se movia de saia, ele pegava. Não, e até porque também ele era esportista, ele era cavaleiro, guerreiro, era rei modelo da época, né? É porque nas fotos ele tá sempre gordo, obeso. Ele ficou obeso porque ele contraiu uma ferida na guerra e aí na perna, durante a guerra, não sarou, aí só foi engordando. Mas ele era um cavaleiro, um esportista, enfim. A Catarina de Aragão só vai dar para ele uma filha mulher, em primeiro lugar. Ele queria um filho homem para manter o trono da Inglaterra, porque manter o trono da Inglaterra era necessário que o rei tivesse um filho. Ela não dava filhos homens para ele começou a desconfiar. Ela só teve uma filha, a Mary, ou Maria em português. Isso. Vamos ajudar, vamos facilitar. É a Maria Tudor? né? A Mary Blood, a Maria Sangrenta. Só que aí, num dos casos dele, numa dos contatinhos do WhatsApp, nasceu um garoto, nasceu um filho. É um Snow, no caso, é um bastardo. É um Snow. Não é um Snow, porque nesse caso aí, não vou dar spoiler. Mas... pode crer. Mas o que acontece? Aí ele achou então que Deus realmente estava amaldiçoando o casamento dele, porque com a outra ele teve um filho, né, saudável, e com essa Deus não dava filhos homens. E ele então pediu para o Papa Clemente VII recorrer. O que o Papa Clemente VII pensou então? Casa esse seu filho bastardo com a Mary. Inclusive ele deu um título mais alto para o filho dele, Duque de Richmond, né, um dos títulos mais altos da Inglaterra. Casa o Duque de Richmond com a Mary. Aí o Henrique VIII, né, sabia mais teologia que o Papa, falou: não, mas isso é pecado, eu não posso casar meios irmãos. Caraca, mano. Mas eu não posso casar com a minha cunhada, quanto mais de botar meios irmãos pra casarem, né? Meu filho com uma, com minha filha com outra. Aí o Papa pediu mais tempo pra pensar e teve uma ideia genial. Casa secretamente com outra mulher, não conta pra ninguém, tem um filho com ela e quando nascer essa criança você consagra esse garoto rei. Olha só, as ideias. É uma bagunça essa história, hein? Pega uma segunda esposa, assim, secreta, tem um filho com ela, eu aprovo aqui sem ninguém saber pra não dar escândalo. Meu, sabe como é que vai ser o nome desse
episódio Casos de Família, porque... Casos de família. Muito bom. God save the king. God damn the king. E aí o que aconteceu? Nessa época, o rei da Espanha era o imperador também da Alemanha, Carlos V. Olha que bravo, que estava lutando contra Lutero também lá no Sacro Império Romano Germânico. E ele era sobrinho da Catarina de Aragão, a esposa de Henrique VIII. Ela era tia do imperador e rei da Espanha, olha só. Então você não podia enfrentar, né, assim, de frente esse cara. Então as tretas ocorriam nos bastidores. Durante esse período aí, né, que ele tá meio desesperado, ele afasta a mulher passa a não conviver mais com ele na corte, ele dá um palácio para ela viver com a filha. Aparece quem? A Ana. Que era o quê? Ela tava envolvida, ela era tipo o quê? Ela tava ligada também a alguma família importante para poder andar pelo palácio lá, não tem uma parada assim? Não, então, a Ana Bolena, a família Boleyn, era uma família que não era nobre, mas habitava nos altos cargos da corte inglesa. E era uma família de inclinação protestante. Só para, assim, os ouvintes entenderem que a religião naquela época não é muito assim uma questão do cara que teve uma experiência profunda com Deus, é também uma escolha racional, uma escolha também intelectual. Então a família dela era de inclinação protestante, mas procurava altos cargos no poder, e vão usar a filha, Ana Bolena. Já tinham usado a irmã mais velha dela para seduzir o rei, só que o rei só usou a mulher. E tem todo aquele lance que ela foi educada na França, né? Isso tudo é verdade, né? Ela foi educada na França e voltou, então ela era... Eles tinham um cargo... Interessante. Um cargo de... O tio ou o pai delas tinha um cargo de embaixador, alguma coisa assim, lá na França, da Inglaterra, né? E aí usou a filha mais velha, mas o rei só né, usou e ela também trabalhava na corte da primeira esposa, né? Da Catarina de Aragão. Tem até um filme que conta bem essa história aí. Aí eles vão usar a Ana, que era mais nova, era mais bonita e talvez tivesse assim, mais experiência no campo dessa profissão mais antiga da sedução. Tem a série The Tudors, que eu não sei o quão fiel ela é. Eu acho que cheguei a ver uns 4 episódios, bem filmadinha até, e mostra bem esse momento, assim, o Henrique VIII é esportista e tal. Na série, a Catarina de Aragão, ela é até um pouco mais velha, ela aparenta ser até um pouco mais velha. Não, mas ela era mais velha, porque ela era esposa do irmão mais velho. E o Henrique VIII, se eu não me engano, nesse momento ele estava entrando na maioridade, alguma coisa assim. Mas ele tem que confirmar. E o outro filme é A Outra, Bibo. Você já viu? Acabei de ver aqui, The Other Boleyn Girl. Que é com a Natalie Portman fazendo Ana Bolena. Muito boa. Mas esse eu vi uns erros históricos, assim, umas invenções assim, mais toscas. Esse filme O The Tudors tá um pouquinho melhor. Apesar que a primeira temporada The Tudors é só sexo. Mas depois começa a temporada, na segunda pra frente começa a história. Começa a história. Avisado, então. Igual dos Borges. Ouça o podcast aqui e já vá para a segunda temporada, beleza, querido irmão? Mas enfim, o que eu quero falar aqui é que a Ana Bolena, então, ela consegue seduzir, ela consegue fazer o rei se apaixonar por ela de tal forma que ele começa a tentar agradá-la de todas as formas. Nessa tentativa, ele traz, então, a família dela para a corte, ele dá cargos de nobreza para sua família, e ela, então, força que ele, mesmo com a ameaça do rei Carlos V, ele faz o divórcio acontecer. Então o que vai acontecer? Ele vai então bater o pé e vai falar, vou querer o divórcio. O cardeal Wolsey, né, que era o cardeal inglês, estava tentando ajudar Henrique VIII, mas não conseguiu de maneira nenhuma convencer o Papa a liberar esse divórcio. O Papa poderia liberar esse divórcio porque o casamento era ilegítimo. O Henrique VIII, nessa época, a corte está começando a ser invadida por vários grupos protestantes, né? E um desses grupos, que é o grupo de Cambridge, eles tinham um teólogo muito importante, um bispo, que depois vai se tornar o arcebispo da Cantuária, que era Thomas Cranmer. Thomas Cranmer, de alguma forma, se torna, nessa época, conselheiro do rei. É claro que eles são protestantes, mas eles não estão dizendo que são protestantes. Eles dizem que são da
ingleses, né? São cristãos. Mas por trás, né, eles estão tentando afastar o catolicismo, afastar os bispos católicos anti-luteranos, anti-reforma e estabelecer reforma. Aí o Kramer oferece o seguinte: eu vou em todas as universidades, ou eu vou nas principais universidades da Europa para saber se o seu casamento com Catarina de Aragão é legítimo ou não. E aí ele foi nas universidades inglesas, todas falaram que é ilegítimo. É porque não eram universidades federais, né? Aí a galera é mais conservadora. Brincadeira, gente. Aí ele foi para as universidades no continente, ele foi para as universidades francesas, ele foi para as universidades até italianas, gente. Todas as universidades, unanimemente, na consulta aos teólogos, falaram: seu casamento é legítimo porque você casou com a sua cunhada, não pode. Ele então mandou isso pro Papa, o Papa ameaçou: não, se você se divorciar, eu te excomungo, você não vai se divorciar. O que acontece com o Henrique VIII? Ele é uma pessoa muito bipolar. Uma hora ele está muito próximo dos protestantes, outra hora ele está muito próximo dos católicos, porque no final quem sempre quer prevalecer é a vontade do Henrique VIII. A Inglaterra nunca experimentou o absolutismo como na França, mas se tem alguém que chegou perto do absolutismo, foi o Henrique VIII. Então, nessa época, ele se aproxima dos protestantes então, não, você tem que se divorciar mesmo, esse casamento é legítimo, mais a pressão da Ana Bolena, que queria casar com ele, então os protestantes conseguem negociar com o parlamento o divórcio, tá? Para que o parlamento, né, reconheça o divórcio do Henrique VIII. Ele então se divorcia, ele casa um pouquinho tempo depois com a Ana Bolena, o rei excomunga. Ou seja, o rei da Inglaterra é excomungado pelo Papa. A Inglaterra tem como regente, tem como guia político um cara que está excomungado pela Igreja Católica. Só que a reforma está tão na cabeça deles que a excomunhão do Papa se torna uma coisa insignificante. Mas isso também alcança as bases, Lucas, porque assim, eu digo, o povo, como é que era o povo inglês? Já estava também de alguma forma influenciado pela reforma luterana ou calvinista, ou o povo ainda era católico e, meu Deus, o nosso rei foi excomungado? Se tem registro disso? Não, sim, como eu falei lá no início. Não, sim. Uma boa parte uma parte do povo já está influenciado pelos Lollards já há 200 anos. Ah, boa. Nessa época aí, o iniciozinho do século XVI, a quantidade de luteranos na Inglaterra pregando o evangelho é gigante, tá? E o próximo passo aí, a partir aí do finalzinho da primeira metade do século XVI, vai ser a entrada dos zwinglianos e dos anabatistas na Inglaterra. Mas também tem os católicos tradicionais, porque na reforma inglesa ela é interessante porque tanto protestantes quanto católicos foram perseguidos e mortos e foram mártires. Então a gente tem bons exemplos tanto do lado protestante, bons exemplos tanto do lado católico e maus exemplos de todos os lados. Mas o que eu queria falar é que ele consegue convencer que o parlamento, e aí sim é o início oficial do que seria a igreja anglicana. A igreja anglicana, ou seja, a igreja inglesa. Anglicano vem do latim, né? Mas significa inglês. Ele vai conseguir que o parlamento, em 1534, aprove uma lei reconhecendo o divórcio e depois, durante a reunião do parlamento, aprove uma lei chamada Ato de Supremacia, reconhecendo o rei Henrique VIII como o chefe da igreja da Inglaterra. Isso aí que vai ser a grande, assim, polêmica, né, da reforma inglesa, porque eu não sei como é que você vê isso, Lucas, mas essa relação igreja e Estado continua bem truncada, né? Porque o cara era rei, mas agora é chefe da igreja. Não, os únicos grupos que não tinham envolvimento com o Estado durante a reforma protestante eram os anabatistas. Lutero, Zwinglio, Calvino, a igreja e Estado é uma coisa só, né? É política pura. Ainda que com papéis diferentes, né? Mas com papéis diferentes, digamos assim, né? A gente tem essa versão da união de igreja e Estado porque a gente é fruto de grupos anabatistas. Não, de grupos anabatistas. O iluminismo nem sonhava. 300 anos antes você tem os anabatistas. Não, assim, tô falando nós hoje, né? Hoje a gente nem pensa sim, diferente. Sim, só que esses grupos anabatistas, eles vão deixar sua herança nos batistas, né? Sim, nos metodistas, e são esses batistas e metodistas que evangelizam o Brasil e o restante do mundo no século XIX e XX. Esses dois grupos e os grupos oriundos deles. Mas assim, quando a gente falar de reforma, não tem separação entre igreja e Estado, só
entre os grupos anabatistas mesmo. E que aí também vale outro programa, que não existe os anabatistas, né? É um apelido isso. Já temos. Ah, já tem? A Reforma Radical é o nome do episódio. É. A gente dá um ampassant aí pelos anabatistas e tal, Menno Simons e por aí vai, e o Massacre. Inclusive no mês de outubro aí eu vou estar fazendo também o Clube de História da Igreja lá, aproveitando o merchan aqui, eu vou estar falando desses grupos não falados, né? Mas enfim... Legal. Só um pouquinho, já que a gente entrou num parênteses aqui, Lucas, você tá falando aí de 1534, né? Alguma parada assim, sim. né? Então, mas, e o Thomas More que você citou ali? Eu tô vendo aqui no livro que parece que o cara foi decapitado por se recusar a assinar uma parada aí. Não, então, o que acontece? Esse ato de supremacia, você tinha que reconhecer o rei Henrique VIII como chefe da Igreja da Inglaterra, e depois tem um outro ato, que agora eu não lembro o nome, que diz que se você não confessar que o rei é o chefe da Igreja da Inglaterra, você está cometendo crime de alta traição. Então todo mundo, tanto católicos quanto protestantes, teriam que confessar que o chefe da Igreja da Inglaterra é o rei da Inglaterra. É como se ele fosse, entre outras palavras, o Papa da Igreja da Inglaterra, né? E assim, vão ter muitos católicos que vão ser contra, vão ter até protestantes que vão ser contra. Isso que a gente precisa entender. Tanto os mais radicais do lado católico quanto os mais radicais do lado protestante são contra. Mas na corte, o Thomas Cranmer, que vai ser consagrado já arcebispo, e outros, eles conseguem dialogar, fazer política junto com o rei para que não houvesse algum rompimento radical e o rei conseguisse seguir o que eles queriam. E eles, assim, reconheceram então o rei como chefe da Igreja da Inglaterra também, porque para eles era necessário, né, você dar uma retrocedida para poder avançar na reforma protestante. Então, com o ato de supremacia, vai surgir a Igreja da Inglaterra, cujo chefe é o rei, tá? Ou seja, o líder total espiritual é o rei, mas quem vai liderar assim, a igreja mesmo vai ser o arcebispo da Cantuária, que nesse momento é o protestante de Cambridge, muito influenciado pelas doutrinas de Wycliffe e de Lutero, Thomas Cranmer, que esse é o grande arquiteto oficial da formação da Igreja Anglicana. É ele que vai conseguir passar por período de turbulência para que o protestantismo vá entrando calmamente na Inglaterra. Aí a gente tem dois caminhos aqui, ou fala da parte mais espiritual ou fala das tretas do rei Henrique VIII, das 6 esposas, dos assassinatos. God save the king. God damn the king. Mas assim, você perguntou do Thomas More. Isso, é porque tu falou, se eu prestei atenção direito, ele foi um cara que tinha uma ligação com o Henrique VIII, não tinha? O Henrique VIII não foi criado meio que aos pés dele? Sim, e ele era amicíssimo, o Henrique VIII amava ele, só que ele vai se recusar a confessar o Henrique VIII como o chefe da igreja. O Thomas More, ele era um católico, ele era anti-luterano, e por isso ele vai ser acusado de alta traição, vai ser mandado para a Torre de Londres, e lá, apesar dele não negar que o rei Henrique VIII era o chefe da igreja, ele também não concordou, ou seja, não falou que era. Então, os inimigos de Thomas More armaram essa condenação para ele, e ele é levado para ser executado. Aí sim, na hora da execução, é que o Thomas More começa a debochar, né? Porque na hora da execução, as pessoas esperam que o criminoso se arrependa, peça perdão, diga que é inocente. Aí sim, na hora da execução, Thomas More vai falar, não, assim, parafraseando, nunca reconheci esse cara, ele não é o chefe da Igreja da Inglaterra, apesar de ser o meu rei, apesar de eu amá-lo, apesar de eu considerá-lo com muito carinho, ele não é o chefe da Igreja da Inglaterra, e a mão de Deus vai pesar, a ira de Deus vai pesar contra quem reconhecer isso, e aí então ele é executado. Essa execução vai pesar muito na cabeça do Henrique VIII. Não, pesou na cabeça do More. Pesou mesmo na cabeça dele, né? Pesou no pescoço dele que a cabeça se foi. Só que o Henrique VIII ele vai meio que dar uma pirada, vamos colocar assim, porque ele é responsável pela execução do homem que ele mais admirava, do amigo dele, né? E dos homens mais inteligentes, se não fosse o homem mais inteligente da Inglaterra e da Europa naquele momento, um dos mais, junto com Erasmo e outros. Então, a Ana Bolena, que ele casou, tem uma filha, repete aí a maldição. Eita! Tinha que ter casado mesmo com aquela outra lá que deu filho pra ele. Ele errou, mano. Mas aí errou, a Ana Bolena entrou no meio, né? A Ana Bolena entrou no meio, apaixonou. E aí a Ana Bolena teve a filha, Elizabeth, ele já estranhou. E aí o que acontece? Ela começa a ter uma série de abortos
Psicologia talvez ajude a compreender, porque ela estava tão pressionada a ter um filho homem que ela engravidava e perdia. Aí ele vai falar, Deus também está amaldiçoando isso aqui. O Partido Católico vai tentar fazer a cabeça dele. Então vão inventar que ela é bruxa, vão inventar que ela estava traindo ele. Então, Lucas, isso aí é invenção da galera? Não aconteceu mesmo? Qual parte? Dela trair ele? Não. Quem vai trair ele vai ser a novinha que a gente vai falar depois, a Catarina. Mas enquanto ele não rompeu com a Ana Bolena, ela foi trazendo para a corte todo o protestantismo que ela pôde trazer. Até bíblias, teólogos, ela e a família dela vão financiar a vinda de luteranos para a Inglaterra. Esses luteranos vão começar a ajudar na tradução da Bíblia para o inglês, porque você também tem você tem a forma tradicional de se traduzir, que vinha do latim, você tem a forma atualizada que o Lutero fez vindo do Novo Testamento de Erasmo. Então, os luteranos vão invadir mesmo, tomar conta ali de muita coisa, entrar na corte. Por isso que eu estou falando, você tem a questão política, mas você tem, pelos bastidores, o protestantismo tomando os espaços, seja dentro da igreja agora anglicana, seja dentro do parlamento inglês, seja dentro da corte da igreja. Muitas conversões acontecendo, a Ana Bolena e a família financiando a vinda de literatura de Lutero. Inclusive o Lutero ele trocou cartas com Henrique VIII escreveu um livro contra o Lutero. É muito interessante também. E não só, depois você vai ter a vinda para a tentativa de trazer o Melanchthon para a Inglaterra. Você vai ter a vinda do Martin Butzer para a Inglaterra. É muito interessante que esses grandes reformadores do continente fazem visita à Inglaterra, visitas secretas, né? Treinam a galera lá e voltam, né? Treinam em tudo, na pregação, na ministração de como deve ser as doutrinas agora, né? O culto protestante, a ceia protestante, depois a tradução da Bíblia protestante. Então o que está acontecendo na Inglaterra é esse conjunto de grupos aí, né? Então, resumindo aí, até o momento, ele vai mandar executar o Thomas More. Também é executado um grande bispo católico, né? O John Fisher, vários monges cartuchos. Assim, nessa época, os católicos estão sendo perseguidos e estão sendo queimados pelo rei Henrique VIII. Tá fazendo a limpa, né? Aí vão armar contra a Ana Bolena, vão acusá-la de adultério, parece que até com o irmão, né? Que ela tinha caído com o irmão, né? Mas isso aí não procede realmente. Ela então vai se afastar, o rei vai fazê-la se afastar para ele perder esse contato de paixão e ela é mandada para a Torre de Londres e lá na Torre de Londres ela é executada. Caraca, mano. E aí a mulher que ele era apaixonado também é executada. Vem um amigo, vem a mulher, também é executada. Arranja então um novo casamento dele com a Joan Seymour. Já estamos na terceira. Na terceira esposa. God save the king. God damn the king. Aí nesse período é que a gente tá focando um pouco nas paixões do Henrique. Como você falou, tem vários ângulos que a gente pode olhar a história, né? Sim. Mas vamos tentar, beleza, a Ana Bolena foi pro espeto e tal, e aí vem um terceiro casamento. Mas nisso já tá rolando a teologia anglicana, no caso. O Thomas More, não, o Canterbury lá, como é que é o cara? Cranmer. É o Cranmer, né? O Cranmer já tá escrevendo, produzindo teologia numa pegada anglicana sobre a influência dos luteranos e reformados e tal. E ainda assim a galera vai deixando o rei casar, meu? Como é que tá essa parada? A teologia anglicana fica tão frouxa assim que, tipo, e o rei tinha tanto poder que os próprios bispos ou, né, os teólogos da sua corte fechavam os olhos pra isso? Como é que é? Ou devido às acusações, não, ela adulterou, pode matar mesmo, é isso aí? Não, olha só, não tem uma teologia anglicana. A igreja anglicana surge como a igreja católica apostólica romana, não romana, né? A igreja católica apostólica da Inglaterra. E os protestantes tentam influenciar o rei a ir derrubando os fundamentos do catolicismo medieval, por exemplo. Fechar monastério, derrubando os grandes bispos tomistas e colocando no lugar desses bispos protestantes. Conselheiro do rei, conselheiro protestante, o capelão oficial do rei, um protestante, inclusive luterano, que mandou trazer a esposa lá
da Alemanha mesmo, ela veio em caixa, né? Ela veio secreto, porque ele era bispo, não podia casar, mas ele já tinha ido secretamente para a Alemanha para aprender a doutrina luterana, aprendeu, casou com uma alemã lá, importou a alemã, trouxe ela contrabandeada. No barril de chopp? Nem foi no de chopp, acho que é de peixe. Mas muito maneiro essas histórias. Enfim, mas o que está acontecendo? Não tem uma teologia oficial anglicana. Eles estão tentando. E a liturgia anglicana já tá mais formada nessa época, Lucas? Não, é uma missa católica. Nada de livro de oração comum ainda. Ainda não. Aí o que acontece? O Kramer, ele pede para que Henrique VIII coloque uma Bíblia em cada igreja inglesa traduzida para o inglês. Nossa, quando eles fazem isso, o que vai acontecer? Porque o Kramer, o Thomas Cromwell, lembra do Oliver Cromwell, o puritano que vai matar a família real, vai decapitar o rei lá na Revolução Puritana? O avô dele nessa época era secretário do Henrique VIII. É muito interessante. Nossa, né? Que doido. Gente, melhor que filme isso aí. Não, mas é muito maneiro. E o que acontece? Quando essa Bíblia de Mateus, chamada Bíblia de Mateus, Bíblia Matthew, ela é colocada em inglês em cada igreja da Inglaterra, isso foi colocado estrategicamente porque os protestantes entravam nas igrejas, abriam essas Bíblias e mostravam para o povo que a doutrina católica estava errada, que a doutrina da Bíblia verdadeira coadunava com o protestantismo. Então, colocar essa Bíblia presa dentro de cada igreja, só que em inglês e aberta lá, fez com que os protestantes, a partir dos próprios templos, pregassem a doutrina da reforma e convertendo o povo. Então, a reforma anglicana tem essas duas nuances. Um grupo trabalhando no campo político, os Thomas todos lá, né? Kramer, Cromwell e blá blá blá, e os pregadores leigos trabalhando entre o povo. É meio que uma reforma em cima e outra embaixo, né? Acontecendo ao mesmo tempo. Uma reforma em cima e outra embaixo. É muito interessante essa questão aí. Mas enfim, só pra gente fechar Henrique VIII, senão não vai dar tempo. Tem que chegar na 6 esposas, né? Deus, 6 esposas ele teve? 6. 6 esposas. Ah, não, pula. Eu não quero ficar vendo esse cara aí, não. Vamos pra parte espiritual, então. Tá louco, esse mano aí Não, tá mas louco, vamos, cara. as mulheres, é super interessante, Bibo. Ah, tá. Então tá bom, vocês se mandam. É engraçado também. Pô, é pra nós, né? É pra nós. Pergunta pra Bolena se foi engraçado lá pra ela. Não sei, você vai achar ela no céu? Pô, é claro que vão achar no céu. Ela levou o protestantismo pra lá, mano. Tá bom. God save the king. God damn the king. Ele casa pela terceira vez com a Joanna Seymour, que era do Partido Católico. Só que a Joanna Seymour se mostra extremamente equilibrada. Ela diminui a perseguição de Henrique VIII para o grupo católico radical, mas também não aumenta a perseguição protestante. E aí ela engravida, olha só, coitado de Henrique VIII também. Ela é engravida, dá à luz a um filho homem, né? Ela era uma pessoa boníssima, ele amava ela, e morre depois do parto. E ela me parece ter sido a melhor, né? Melhor esposa, assim, de todas, assim. Não, foi a que deu o filho homem. Isso aí é importante. E o que acontece? Mas ele também nasce meio doentinho, não nasce? Assim, Nasce doente. Assim como a primeira Mary também era bem doente. Só a Elizabeth que tinha saúde perfeita. Os protestantes vão dizer que é a mão de Deus. Já. Estamos com a Maria Sangrenta, que a gente vai entender depois por que ela é sangrenta. A gente tá com a Elizabeth, a Virgem. Ok. E agora o Edward, nasce o Edward. O Eduardo, no caso. Aí ele ficou em paz por o trono estar garantido, porque tem um filho homem, mas ficou em mais desespero por perder uma mulher maravilhosa, morta no parto. Logo, ele interpretou castigo de Deus, maldição de Deus na vida dele. Meu Deus. Peraí, Lucas. Peraí. Tem ainda o filho bastardo lá, que é o que é duque de uma parada lá, não tem? Duque de Richmond ficou lá com o ducado dele e esqueceram ele. Beleza, então tá. A gente segue com esses 3 aí. Vamos lá. Esses 3 aí são os oficiais. O que acontece então? Nessa época tá havendo as guerras religiosas lá na Europa. E os alemães estão lutando contra os espanhóis, tá uma doideira. O que Henrique VIII faz? Para tentar barrar a influência de Carlos V, né, que ainda tem ódio aí por ele ter se divorciado da tia dele, tenta se casar, armam, né, o Partido Protestante na corte arma um casamento de Henrique VIII com uma princesa protestante mesmo, a Ana, também chamada Ana de Cleves. Essa história é assim, engraçada, mas as mulheres não vão achar engraçada, porque o secretário desse casamento, ele encomendou uma pintura, porque o rei Henrique VIII ele queria casar com uma mulher bem linda. Quando o secretário chegou lá, a Ana não era muito bonita, não.
ao contrário. Era feia. Mas, como não tinha WhatsApp nem Instagram, era só pintura mesmo, pintaram uma mulher linda, levaram pra Inglaterra, chegou lá, uma alemã linda, loura, perfeita, e o Henrique VIII falou, não, essa aí eu vou casar. Mandaram trazer a mulher. Quando a mulher chega no porto, ele vê aquela feiura, ele surta. dá meia volta e vai embora. Caraca, tadinha da moça, velho, meu Deus. Tadinha da moça, mas mesmo assim, ele manda matar o secretário, que enganou ele com o retrato. Meu Deus, cara, ainda bem que não mandou matar a moça, pelo menos, né? Ou a moça morreu também. Não, o que é interessante, ela se casa meio que... Lucas, só pra entender, Lucas, isso não é interessante, tá, Lucas? Ah, tá. Que mórbido você, cara, meu Deus, não, isso é horrível. Eu vou falar o interessante aqui, porque ela se casa meio que extraoficialmente com ele, pra que ele tenha esse apoio dos protestantes luteranos do continente, só que depois ele abandona ela e fala que nunca casou. Nossa, que homem. Só triste, né? Gordofobia, isso. Apesar de não ter atração sexual por ela, ele gostava dela. Ela era uma mulher admirável, né? Uma mulher inteligentíssima, uma mulher intelectual, estudava teologia, era formada na parte da música, ela é espetacular. E ela então consegue uma influência também sobre Henrique VIII e também financia a luteranização da igreja anglicana, entendeu? E também participa então da reforma dentro da igreja da Inglaterra, financiando esse contato, trazendo protestantes. Mas logo ele recupera a amizade com o Carlos V, que é tudo política, né? Casa de novo com uma novinha lá, que era do partido também católico, conservador. Então você tem, uma católica e uma protestante, uma católica e uma protestante. Ele dispensou a protestante agora, casou com uma do partido católico. E essa realmente... Ele se apaixonou, né? Mandou construir um palácio gigantesco, só que descobriu que ela estava traindo ele realmente. Toma, que massa, mano. Agora eu gostei. Agora a novela Toma, ficou seu boa, panaca. né, Vi? Agora ficou bom. Olha o plot twist da novela aí, ó. Velho, gordo, doente, com a ferida na perna, alucinando ele de dor, mas aí, quando ela trai ele, então acusam ela de alta traição, literalmente, e matam ela também. E uma coisa curiosa sobre ele é que ele sempre se apaixona pelas mulheres que trabalhavam pra... Era a aia, né? Como é que fala? Fazia parte da corte dela. Porque essa Catarina, essa novinha, era ajudante, vamos dizer assim, da Ana de Cleves. Então, é um cara meio problemático esse Henrique, né? Porque o rei... Meio? Porque teoricamente o rei, nessa época, pode fazer isso, né? O que pra gente hoje seria absurdo. Tem o rei na barriga, né? Ah, Jesus. E aí ele casa de novo com uma mulher outra Catherine que dá certo também, a Catherine Parr. Meu, o cara casou mais que o Fábio Júnior, mano. Essa é qual? Só pra eu entender. Essa é a sexta, não é? É a sexta. Opa, então ele começou com uma Catarina e terminou com uma Catarine, é isso? Foram 3 Catarinas. 3 Catarine, meu Deus. Mas ele morre, pronto, morreu. Morreu, como dizia o Aragão, o Didi de Aragão, e morreu. Morreu, mas o trono estava garantido porque o Edward estava vivo, então ele foi consagrado rei, Eduardo VI. E aí, quando o Henrique VIII morreu, os protestantes falavam, maravilha, não tem mais esse louco perturbado para ficar atrapalhando a reforma. O Edward, ele tinha... O tutor dele era do Partido Protestante, que ele era criança ainda, não poderia assumir o tutor, então, dele, o Duque de Somerset. Ele, então, começa a protestantização do culto anglicano. E aí o Cranmer produz o Common Prayer Book, que você falou, Carol. Sim. Que é o livro de oração comum, que é a tradução da liturgia do latim para o inglês. Então, Cranmer, ele já tinha começado a tradução da Bíblia. A Bíblia estava pronta em inglês, mas não era uma versão muito boa, igual vai ser King James mais tarde. Mas era a versão oficial, em inglês. E agora ele traduz a liturgia para o inglês, né? E aí, nesse Common Prayer Book, porque assim, por que os protestantes brigavam no século XVI? Qual era a doutrina que dividia eles? A doutrina que dividia os protestantes, que fez, por exemplo, Lutero e Zwingli se desentenderem, sempre foi a doutrina da ceia. A ceia era uma doutrina assim, muito debatida, que causava divisão e briga. E no Common Prayer Book, ele vai tirar as frases que davam ideia para a transubstanciação católica e vai inovar colocando no lugar da transubstanciação um misto da consubstanciação luterana com a ceia memorial zwingliana.
fica realmente uma coisa assim bem estranha. Mas quem não era muito radical na teologia, não entendia, não confessava a transubstanciação, começava falando a consubstanciação, ou seja, que Jesus está presente nos elementos, mas depois a frase vinha: mas isto é um memorial, né, que é a teologia zwingliana da ceia. Depois, o Duque de Somerset ele é substituído pelo Duque da Northumberlândia. Eu não vou nem tentar falar o nome disso. Como é que é? Northumberland. Parece uma cidade do interior de Minas, velho. Não, É mesmo. E aí, quando o Duque da Northumberlândia assumir, eles vão... Desculpa, gente. Eles vão fazer o quê? Transformar mais ainda, radicalizar a tendência zwingliana dentro do livro de oração comum. E aí o Thomas Cranmer vai encomendar o primeiro tratado, aí sim que você perguntou, Bibo, o primeiro tratado teológico realmente da Igreja Anglicana é feita nessa época pelo Thomas Cranmer, que são os 42 artigos. É chamado de 42 artigos. E o que vai ter de novo nesses 42 artigos? Uma teologia mista de luteranos, zwinglianos e agora, que já estava chegando lá, de calvinistas. Então, tanto a liturgia quanto o primeiro tratado doutrinário anglicano, ele é um misto de doutrinas de Lutero, de Zwinglio e agora, mais recente, de Calvino. E o que vai acontecer? O Edward VI era doente, morreu. Poxa, quando morreu, os caras ficaram doidos, né? Porque quem que estava na linha de sucessão? A Maria. A Maria Tudor. A Maria Tudor, católica, que se manteve em comunhão com padres que iam secretamente lá de Roma para oferecer a comunhão para ela e a mãe, porque a mãe morreu doente, né? Mano, é muita novela isso aí. Quer dizer que a Maria Tudor, mesmo com a protestização aí da parada, ela se manteve católica. Sim, porque o Papa se manteve enviando agentes secretos lá para Inglaterra. Caraca, inclusive agentes que vão isso. tentar mais tarde assassinar a Rainha Elizabeth, antes da Rainha Elizabeth assumir. A Rainha Elizabeth corre risco de vida durante, né, toda a vida. Você tem agentes católicos tentando assassiná-la, enviados pelo Papa. Que é isso que os católicos também não falam, né? Porque igreja, espionagem, 007, tudo isso aí nessa época. Bom, e vale até a pena falar dos 007 que o Thomas Cranmer enviava para interceptar os espiões do... Cara, a espionagem inglesa que a gente vê hoje nos filmes já estava ocorrendo nessa época a nível político eclesiástico. O Thomas Cranmer ele contrata espiões para derrubar a espionagem espanhola romana lá dentro da Inglaterra. Muito interessante. Muito bom. O Thomas Cranmer ele precisa de um filme urgente sobre ele, porque o velhinho, nessa época o velhinho já estava... Mas enfim, quando a Mary Tudor... Vamos lá, vamos encerrar com a Mary Tudor e com a Elizabeth, que a gente... Vamos encerrar. Porque já tá grande. Não, tá grande, tá no tempo. Mas eu quero que o pessoal também fique com um gostinho de correr atrás dessa história, sim. Né, pra ler alguns fatos aí. Mas vamos lá, Maria Tudor, católica, assume o trono da parada. Quando ela assume, aí ela demite todos os ministros protestantes, que na verdade ministros anglicanos, né? Ela devolve a Igreja da Inglaterra pro Papa. Mano, olha a cabeça da galera, assim, tipo... É igual quando troca de presidente, a galera de cargo de confiança já fica tudo com medo. Pois é. Ela devolve a igreja pro Papa, ela arma o seu casamento com o príncipe espanhol para consolidar tudo aquilo que a mãe dela não conseguiu. E ela, então, começa uma grande perseguição, por isso que ela é chamada de Mary Sangrenta, que ela começa a catar os protestantes e queimá-los em praça pública. Caraca, mas assim, quem ela queima? A galera da corte ou não? O cara passou com a camiseta de Lutero, já era? Não, ela queima grande, porque ela vai queimando primeiro os pregadores nas praças, entendeu? Quem pregava a reforma nas praças. Mas oficialmente foram 288 queimados nessa época. Queimados ou decapitados ou arrastados pelos cavalos, assim. Que data que a gente tá falando aí? 1500 e... A Mary é 1550, por aí. 54, talvez? Que ela morre em 58. Em 54, ela devolve a igreja pro Papa. God save the king. God damn the king. Ô Lucas, sabe o que eu lembrei agora? O livro dos mártires do John Fox, que é bem famoso, né? E ele vai falar justamente dos mártires. John Fox Sim, o John Fox está aí vivo, ele é do partido de Cambridge, amigo de Thomas Cranmer, amigo do Cromwell, amigo dos bispos Ridley e Latimer, porque assim, se eu não me engano, o livro dos mártires de John Fox começa
com os bispos Latimer e Ridley para serem queimados, né? Isso, ele vai desde Jesus, assim, mais ou menos, até o reinado de Maria, né? Os mártires dessa época. Sim, mas tem uma frase do bispo Latimer e Ridley, que inclusive está nesse filme, que eles vão ser queimados, né? Aí o Latimer vira pro Ridley e fala: força, Ridley, porque hoje a gente vai acender a chama do evangelho na Inglaterra, com nossos próprios corpos, né? Que lindo, demais. Quem queimou os dois? E esses eram dois bispos importantíssimos, amigos de Kramer, do Fox, dessa galera de Cambridge aí. Eles foram queimados nessa época no reino da Mary. E aí sobrou pra quem? O grande arcebispo da Cantuária, Thomas Kramer. E foi creimado. Meu Deus. Exatamente. Muito bom. Por que Thomas Kramer, então... Não, mas não é queimado assim. A coisa é hollywoodiana. Ela manda escrever tratados condenando o protestantismo, condenando Lutero, condenando a igreja anglicana, e força o Kramer a escrever esses tratados. A assinar esses tratados. O Kramer tá há décadas ali tentando, né, trazer o protestantismo, tentando reformar a Inglaterra, e ele já tinha um certo grau de tato político. Então, para mim, ele assinou esses tratados, sim, condenando a reforma, condenando a igreja anglicana, mas financiando por trás o protestantismo para ele não morrer, enquanto essa rainha louca sanguinária estava no poder. Mas mesmo assim ela sabia, e todo mundo sabia, que enquanto o Kramer estivesse vivo, a reforma ia continuar em curso na Inglaterra. Então eles armam logo para o Kramer ser rapidamente executado. E aí é o que acontece quando o Kramer está diante da fogueira, e ali ele tem a chance de se retratar, de pedir perdão e confessar mesmo que a igreja católica é a igreja de Deus na terra e tal. Aí o que ele faz? O velhinho arretado, ele fala o seguinte: eu assinei esses tratados, ele fala assim, circula por aí tratados atacando a reforma, atacando a igreja anglicana, assinado pela minha mão. Realmente eu assinei. Então é por isso que a minha mão que assinou, minha mão direita, vai ser a primeira a ser queimada. Caraca, mano. Ele bota a mão na chama e até a mão dele ser carbonizada. Porque ele fala assim, eu tô com a citação aqui, abre aspas: há um escrito contrário à verdade que tem sido publicado e que agora repudio, porque foi escrito por minha mão contra a verdade que meu coração conhecia. E diante do fato que foi a minha mão que a ofendeu, ao escrever contra meu coração, minha mão será castigada primeiramente. Quando eu estiver na pira, será ela que primeiro arderá. Então ele faz a mão dele se carbonizar, lógico, ele desmaia de dor e depois ele é queimado. Inclusive o livro dos mártires, eu tô aqui com uma edição que a Mundo Cristão me mandou, termina com o Kramer. Tem até um capítulo grande até dele. Sim, você vai ver isso, porque o John Fox eram todos amigos, né? God save the king. God damn the king. E aí, quando o Kramer morreu, parecia então que tudo ia pro buraco, ia tudo pro... Ela já tinha mandado prender a irmã, a Elizabeth, para executá-la por traição, e parecia que tudo ia pro buraco. Aí, de repente, ela morreu. Foram só 4 anos de reinado, né? Morreu doente. É Deus, né? Deus castigando, pesando a mão. E o que acontece? Sobrou pra quem? A Elizabeth. Tadinha. E aí, a Elizabeth era legal? A Elizabeth vai ser a grande rainha da Inglaterra, né? Porque o rei Henrique VIII queria um filho do homem para manter o trono, né? Quem manteve o trono dele foi essa mulher. Foi a maior rainha de todos os tempos. Apesar da Rainha Vitória no 19 ter governado mais, o impacto, né, a consolidação da Inglaterra como um país, como uma potência naval, a consolidação da Igreja Anglicana, tudo se deve a Elizabeth. Porque a Elizabeth, ela assume como uma protestante, só que ela não acaba com a Igreja Anglicana, ela mantém a Igreja Anglicana, ou seja, a Igreja submetida ao chefe do Estado, e aí ela tem a brilhante ideia, talvez não seja só dela, mas dos conselheiros, que foi o seguinte: tá católicos e protestantes aqui se matando. E a igreja anglicana não é católica, mas também não é protestante, ela é igreja anglicana. Aí ela pergunta, o que católico gosta? Assim, eu vou ser bem popular assim, o que católico gosta? Católico gosta da missa, dos paramentos, do dia dos santos, daqueles altares bonitos, né, daquela ritualística com incensário. Não, católico medieval. Beleza. O que o protestante gosta? O protestante gosta de doutrina, de Bíblia na língua deles. Então ela falou, vamos então fazer uma igreja que conserve os seus aspectos litúrgicos e imagéticos católicos,
na aparência, na imagética católica, mas cuja doutrina seja protestante. Segundo problema, que protestantismo? Porque tem vários, né? Então ela manda encomendar uma nova confissão doutrinária, que é oficial até hoje, que são os 39 artigos. Lá com Kramer e Edward eram os 42, aí eles deram uma reformulada e fizeram os 39 artigos, que é a constituição doutrinária até hoje da Igreja Anglicana. E esses 39 artigos você tem uma grande influência agora de Calvino, né, do calvinismo, que nessa época já estava bombando então em toda a Europa. A ceia se torna zwingliana, o luteranismo, com a substanciação sai, a ceia vai mais para um aspecto zwingliano e calvinista, porque a ceia de Calvino é uma ceia entre Lutero e entre Martin Butzer, né? Além disso, ela dá uma reformulada no Common Prayer Book, a liturgia, e ela também cria a lei da uniformidade, ou seja, ninguém pode ser católico na Inglaterra, ninguém pode ser protestante. Só existe uma igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, todo mundo tem que ser lá. Então ela consegue trazer todo mundo para dentro da igreja. Se você fosse mais católico, você ficava feliz. Se você fosse mais protestante, você ficava feliz. Entendeu? Era isso que eu ia te perguntar, Lucas. Então, assim, o governo dela foi mais, apesar de religioso, mais político, e essa tentativa de amenizar a coisa? Sim, e ela amenizou e ela morreu velha e com a Inglaterra top, ela enfrentou todas as crises, ela conseguiu unir realmente a Inglaterra. Por isso que os puritanos que vão surgir depois dela. É porque enquanto ela estava viva, ela conseguiu equilibrar os radicais religiosos, entendeu? Então, tanto os radicais católicos quanto os radicais protestantes, ela conseguiu suavizar, ela conseguiu equilibrar, ela conseguiu unir todo mundo sobre a figura do trono inglês. E a igreja anglicana, ela meio que, durante o governo dela, essas décadas todas que ela está governando, a igreja anglicana se pacifica, se consolida, né, o Common Prayer Book, os 39 artigos, a reforma se espalha, né? Enquanto ela está viva, dá tudo certo, né? Então, quando a gente entende a igreja anglicana lá, nesse momento, é uma igreja que mantém ainda os aspectos católicos, da imagética, da tradição, a sucessão apostólica, inclusive, mas ela também, mas a doutrina, né, a alma é protestante e o corpo católico, vamos colocar assim, né? Quando você olha, você vê uma igreja católica, quando você lê, você vê uma igreja protestante de influência suíça. Assim, é melhor falar suíço, né, porque Suíça envolve tanto Zwinglio quanto Calvino. God save the king. God damn the king. É claro que a igreja anglicana até hoje ela tomou rumos assim, diferente, porque você tem, na verdade, uma igreja anglicana mais rica, mais próxima do catolicismo, chamada de alta igreja, e uma igreja mais baixa, chamada de mais próxima do protestantismo, chamada baixa igreja. Que vem assim, a igreja anglicana que sai da Inglaterra, ou seja, que vai para os Estados Unidos, que vem para o Brasil, ela é a igreja da ala baixa, da ala protestante mesmo. Protestantizada, tanto que a gente vai ter grandes teólogos e bispos anglicanos que vão influenciar a gente, inclusive, né, o grande padre anglicano John Wesley, mas isso aí é conversa para outro dia. Já temos inclusive um podcast sobre John Wesley, muito bacana, com o Vinícius Couto, ficou bem legal. É porque ninguém pode ser padre, né? Lutero deixa de ser padre, assim. Na linguagem dos protestantes, né? Se você falar padre Lutero, a pessoa se escandaliza. Padre Wesley, padre Whitefield. Não sei. Eu não sei se ele era consagrado, mas enfim. Mas assim, o que a gente precisa então compreender dessa questão da reforma da igreja anglicana, que não foi uma loucura do rei, foi todo um processo que demorou inclusive 2 gerações, né, de protestantes tentando reformar, do Partido Católico reagindo, do absolutismo real interferindo. Católicos foram mártires, como o Thomas More e o Bispo Fisher. Protestantes foram mártires, como Kramer, como Ridley. O próprio Cromwell vai ser executado, talvez o ódio aí da família Cromwell contra a monarquia começou ali com Henrique VIII. Então é isso, muito interessante. A gente deu um passant aqui, mas a coragem desses homens e a fidelidade deles à consciência, talvez a maior lição aí da reforma inglesa. Eu acho interessante como a Inglaterra foi, né, palco de muita gente boa. Eu fico meio impressionada. Eu tô até planejando uma viagem pra fora, né, e eu pensando, nossa, qual lugar que eu posso ir e ver mais coisa legal? Nossa, Inglaterra ganha, assim. Sério? É muita coisa boa, muito
muita gente boa, desde puritanos, pré-reformadores, John Wycliffe, até gente hoje. É incrível. E assim, quando se fala de denominacionalismo, e as pessoas jogam que o denominacionalismo surgiu nos Estados Unidos, isso não é muito exato. O denominacionalismo vai surgir na Inglaterra. Depois da morte da Elizabeth, né, e o reinado do rei James, o que vai ter de protestante fugindo da perseguição do continente indo para a Inglaterra, né, não está no gibi. Inclusive até a Igreja Batista vai surgir nessa época aí. Os Quakers, batistas, todos os anabatistas que eram perseguidos no continente foram para a Inglaterra. A Inglaterra virou assim, um barril de pólvora religioso, e os puritanos vão surgir ali nesse momento, depois da morte da Elizabeth. Então, o denominacionalismo é fruto do mundo inglês mesmo. E depois esse denominacionalismo, claro, ele é exportado para a Nova Inglaterra, né, para os Estados Unidos. Para a gente compreender o protestantismo nosso, mais próprio das Américas, a gente tem que entender a igreja inglesa. As doutrinas, a forma como a gente prega, evangeliza, está muito ligado à igreja inglesa, né, talvez mais do que a igreja do continente, porque se alguém for bem honesto intelectualmente e ler Lutero, e ler Calvino, e ler Zwingli com muita honestidade intelectual, vai ver muita diferença desses reformadores para aquilo que a gente faz no Brasil, né? Muita diferença. Então, onde é que está esse elo perdido? O elo perdido é a Inglaterra. E esses vários grupos que vão se encontrar lá. Então quer dizer que depois aqui a gente teria que caminhar para os puritanos, é isso? Eba! Os puritanos é a continuação, né? Literalmente agora. É quando a Elizabeth morre. Lembrando que ela é diferente do pai dela, ela não quis casar, né? E foi chamada de Rainha Virgem. Então tem o estado da Virgínia lá nos Estados Unidos, em homenagem a ela. Caraca, sério? Olha aí. Apesar de ela ter caso com o maior pirata da corte, mas enfim. Eita, o Lucas, sei. O Lucas parece aquele cara lá, como é que é, do TV Fama. Leão Lobo, da história da igreja. Não. Isso mesmo. Gente, é isso. A gente deu um ampassão pela história. Se você quiser ler, tem os livros de história da igreja aí. Ó, tem um aqui, que bem, agora eu vou até falar aqui, né? Não sei o que o Lucas acha, espero que ele goste, mas eu já ouvi boas recomendações do História da Reforma do Carter Lindenberg. Então, que antigamente era chamado como Histórias da Reformas na Europa. Pelo que eu andei passando o olho aqui, vai bem ao encontro do que o Lucas falou aqui, né? Inclusive que a questão da vida amorosa do Henrique não é o fator principal. Ele fala de como as coisas vão crescendo nas bases e tal. Eu recomendo essa obra muito. Carter Lindbergh é um dos melhores autores de história do protestantismo hoje. Eu só acho ele, assim, uma leitura mais pesada para quem está começando. Mas é bom, então, pelo menos é bom. É excelente. Se alguém quiser começar do zero, eu recomendo Justo Gonzalez, o História Ilustrada do Cristianismo. Olha aí. Volume 1 e 2, para quem está começando, tem que começar com Justo Gonzalez. E depois você pode se aprofundar no Lindbergh. Eu quero ver se a Carol tem alguma literatura para indicar, Carol, dentro desse assunto aí. Eu indico o Bom Dia Espírito Santo do Benehim. Temos vozes estranhas. A Carol teve que sair correndo, Gente, Carol, você tá tomando muita... Você tá tomando o quê, Carol, que a sua voz engrossou assim? Eu tô malhando, tô tomando... Mas aí, ô Baso, eu não sei se é a tua área de interesse, mas o que você indica na história da igreja aí pra galera ler sobre esse tema, que a sua esposa estava até agora gravando com a gente? Então, eu não faço a mínima noção do que ela tava falando, ela só foi aqui num cantinho e já voltou. Ok, não, tudo bem. Então, fica como uma entrada triunfal aí, e Baso nos próximos capítulos do BTcast, hein? Olha aí. Bibo, desculpa que eu tirei o fone, que eu preciso atender uma pessoa aqui, eu botei o anjo. Você vai deixar isso aí perto de criança? Dá nisso, querida. Dá nisso, mas é pra indicar livro de quê? De história da igreja? Não, se tu tem alguma coisa pra indicar dentro desse tema. O Lucas, ele reafirmou aqui o Carter Lindbergh, e se tu tem alguma coisa pra indicar e tal? Não tenho não. Segue o bairro. Posso fazer meu merchan? Pode. Mês de setembro eu comecei o Clube de História da Igreja, que é um clube de estudos, né, de história do cristianismo via WhatsApp. Olha aí. Então, se você quiser participar comigo, você do mundo inteiro, porque é via WhatsApp, eu mando semanalmente estudos, áudios, vídeos, apostilas de diversos temas de história da igreja. O mês de setembro, o tema foi Espírito Santo nas igrejas do Oriente, a teologia do Espírito Santo nas igrejas
Igreja do Oriente. No mês de outubro, o tema vai ser reforma, só que voltado, né, para os grupos mais desprezados, né, quando se fala de reforma protestante. E novembro, dezembro, a gente vai tratar de concílios ecumênicos, de pais apostólicos, enfim. Quem quiser participar, entra lá no meu Facebook, ou no Instagram, no YouTube, Professor Lucas Gesta, me manda uma mensagem, eu mando o telefone, é R$25 só por mês. Olha que baratinho, qualquer um pode participar. Gente, é isso então, vamos ficando por aqui, mais um BTcast especial da história da reforma. Eu sou Rodrigo Bibo e teologia é o nosso esporte. Eu sou Carol Bazo e quero agradecer essa oportunidade de aprender mais com o Lucas. Essa história aí é muito boa e depois a gente volta aí com a continuação. É nóis. Lucas Gesta, um abraço a todos e leiam História da Igreja. Muito bom. Voltamos no próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pô, você podia dar uma risadinha só pra não ficar minha piada no vácuo assim, né? Poxa vida. Vai lá, o Mac pega só do Lucas, que é da Carol, Deus o livre. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.